Se você quiser já deixar a sua Bíblia aberta no texto de João capítulo 2, a gente vai ler do 13 ao 17. Antes de a gente ler o texto, queria fazer uma pergunta para vocês. Quando você pensa no tempo em que Jesus estava caminhando aqui pela terra, ele fazia os seus discípulos, ele ensinava, ele ministrava, ele curava as pessoas, ele fazia milagres, ele fazia tantas coisas que eu tenho certeza que nós gostaríamos de estar lá e presenciar. Mas quais são as características da pessoa de Jesus que mais te chamam a atenção? Tem alguma coisa em Jesus que você fala assim, poxa, olha como Jesus era isso, olha como Jesus era aquilo. Coisas que você admira em Jesus, que talvez você fale assim, eu preciso melhorar isso na minha vida, ou eu tenho isso parecido com Jesus. Quais são as características que você admira na pessoa de Jesus? Eu particularmente tenho uma característica de Jesus que eu admiro muito, que é a compaixão que ele tinha pelas pessoas. E eu olho para ele como um exemplo de algo que eu preciso desenvolver, porque por mais que eu tente, ainda estou longe da compaixão que Jesus tinha. Eu gosto de falar quando certa vez Jesus estava voltando, depois de um dia cansativo de trabalho, ministrando um monte de gente, curando, ele devia estar cansado, os discípulos cansados, ele voltando para casa e de repente Jesus vê uma mãe indo numa cerimônia de velório, de enterro para enterrar o seu próprio filho que tinha nascido, que era o primogênito, que era o único filho que ela tinha. E Jesus para tudo e fala assim, vamos até lá, porque ela precisa da gente. Eu brinco que Pedro nessa hora fala assim, poxa, mas agora que a gente ia descansar, porque ele era o cara que falava o que todo mundo pensava. Mas Jesus não se importava muitas vezes com as coisas como nós nos importamos. A compaixão dele é tão grande que por mais que ele estivesse cansado, no final do dia ele ainda foi lá para cuidar daquela mulher que precisava de ajuda. Agora, em contraponto a isso, eu duvido que algum de vocês tenha por admiração o dia que Jesus ficou irado. Que nem parece o Jesus que a gente conhece, de tanta coisa boa que ele faz. Provavelmente vocês não falam assim, poxa, eu queria ficar irado igual Jesus ficou naquele dia. Alguém pensou isso? Falou assim, a característica de Jesus da ira era a que eu mais gostaria de ter. Ora, que se Jesus, que era o Filho de Deus, ficou irado, será que a gente também não precisava absorver essa característica nas nossas vidas? Porque ele não ficou irado porque alguém ofendeu ele. Quando as pessoas ofendiam ele, lidava tudo bem. Quando as pessoas tramavam contra ele, estava tudo bem. Mas teve uma coisa que tirou Jesus do sério. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre algo que deveria nos indignar da mesma forma que indignou Jesus. Deveria nos incomodar da mesma forma que incomodou Jesus. Mas por algum motivo não incomoda. O tema da mensagem de hoje é o zelo pela casa. E eu vou ler o texto de João 2, a gente vai ler do 13 ao 17. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas. E outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Amém? Nesse texto de João, talvez seja o único texto onde você vai encontrar um Jesus diferente do que a gente normalmente imagina. Naquele momento ele não estava calmo, naquele momento ele não estava realizando milagres, mas ele estava transtornado por conta de uma indignação e com as suas próprias mãos, sem nada de sobrenatural, ele começou a limpar o pátio do templo, virando as mesas dos cambistas, espalhando moeda, expulsando
boi, expulsando as pessoas, removendo todas aquelas coisas que não deveriam estar ali. E a coisa interessante é que, além de você não achar esse texto em outro lugar, Jesus provavelmente estava no começo do seu ministério, pelo menos se a gente olhar pela ótica de João. A Bíblia fala que ele tinha acabado de realizar um milagre em Caná da Galileia, onde ele transformou a água em vinho, que a gente sabe que foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E aí, quando ele está voltando para Cafarnaum, era época de Páscoa, a Páscoa estava chegando, ele vai até o templo e ele encontra aquela situação e ele fica indignado com o que ele vê. A Bíblia não deixa claro se João escreveu esse texto enquanto ele aconteceu, acabou de acontecer, João foi lá e registrou, ou se João registrou futuramente, conforme uma lembrança que ele tinha. A gente vê um pouquinho mais para frente que ele fala sobre Jesus já ressurreto, então ele escreveu parte desse texto depois. Mas eu queria que vocês fizessem um esforço para imaginar essa cena. Na cabeça de vocês, construir essa cena do que aconteceu nesse momento. Então a gente tem um Jesus indignado. Talvez esse aqui seja... Eu tentei refletir uma expressão de Jesus assim, sério e incomodado com a situação. Mas os seus discípulos provavelmente ficaram surpresos porque nunca tinham visto uma faceta do mestre dessa forma. Aquele que falava dócil, aquele que ensinava, que curava, agindo desse jeito. E as pessoas no pátio, surpresas com aquilo que estava acontecendo. Porque provavelmente nunca ninguém tinha feito isso antes. Ninguém tinha chegado lá no templo assim, vou botar ordem na casa e vou limpar tudo e vou expulsar esse negócio, porque as pessoas estavam achando que aquilo já era comum. E ninguém havia chegado para confrontar aquilo. Quem ia ter coragem de criar tanta confusão no meio de um negócio que já está estabelecido há anos? Tinha que ser alguém com grande senso de justiça e um comprometimento com Deus tão grande a ponto de fazer qualquer coisa que fosse necessário para restabelecer a ordem onde tinha desordem. Para vocês construírem essa imagem, imagina que a festa da Páscoa estava chegando e vinham pessoas de todo lugar, todo Israel, para adorar no templo. Não tinham muitos templos naquela época. Hoje a gente tem muitas igrejas, mas naquela época tinha um templo. Era o lugar onde as pessoas iam para adorar, para levar suas ofertas. E aquele templo tinha um propósito. Aquele lugar onde Jesus limpou tinha um propósito. Ele havia sido criado como um lugar de adoração, principalmente para aqueles que eram gentios, que queriam adorar a Deus e não podiam entrar no templo junto com os judeus. Aquele pátio externo era também chamado de pátio dos gentios, onde os gentios poderiam ir lá e adorar a Deus. Aquele era um lugar de oração, aquele era um lugar de adoração. Para vocês compreenderem um pouco mais, eu vou exagerar um pouco aqui no meu exemplo. Mas imaginem que vocês querem fazer uma oferta para o Senhor, como era naquela época. E vocês precisam ofertar um boi, uma ovelha, um pombo. Só que o templo fica lá em Israel. Vocês teriam que pegar um avião e ir para lá. Como é que vocês vão levar um boi de avião? Como é que vocês vão levar uma ovelha no avião? Talvez até para levar as pombas seria difícil para você levar no avião. E naquela época, obviamente, eles não iam de avião, eles iam a pé para levar suas ofertas. Então, a gente sabe que todos os animais precisavam ser puros, e quando eles ser puros, ele não podia ser sujo, não podia ter nenhum machucado, não podia ter nenhuma mancha. E às vezes eles iam sair de um lugar tão longe que até eles chegarem naquele lugar, talvez o animal podia ter se ferido e ele já não servia mais para a oferta. Ele podia ter se manchado, sujado e ele não servia mais para a oferta. Então começaram a criar coisas que se tornaram facilitadores para que essa oferta do templo acontecia. Se alguém chegasse lá com um animal que, por exemplo, se feriu no meio do caminho, ele poderia vender aquele animal ferido e trocar por um novo, fazer um upgrade no animal. Se ele chegasse lá e o animal tivesse uma manchinha, ele podia vender aquele animal e trocar por um outro e pegar um 2.0 sem nenhuma mancha, pronto para ser oferecido em sacrifício. Algumas pessoas faziam isso. Só que para ficar mais fácil, mais cômodo, alguns não precisavam nem levar os animais, eles só precisavam levar dinheiro, chegava lá na hora, eles compravam o animal para o sacrifício. E a coisa começou a ficar mais fácil. Só que, se vocês estivessem saindo daqui e chegar em Israel, vocês têm dinheiro em real. E lá em Israel a moeda é shekel.
Acontecia isso com algumas pessoas, eles moravam longe, moravam em outros lugares, eles ganhavam seu dinheiro em uma moeda e eles chegavam lá, a moeda era outra. Para isso existiam os cambistas, e os cambistas faziam a troca da moeda estrangeira para a moeda local, para que eles pudessem comprar os animais naquele lugar. A verdade é que criou-se um sistema tão fácil de seguir e tão propício, que simplificou a vida das pessoas, que eles olhavam para aquilo como um funcionamento perfeito das coisas. Mas se tivesse tudo perfeito, tudo funcionando, por que Jesus se indignaria com aquilo? Ele se indignou porque aquilo que parecia correto estava, na verdade, completamente errado. E Jesus era a pessoa certa para colocar a casa em ordem, colocar as coisas em ordem naquele dia. A Bíblia diz que ele fez um chicote. Eu não sei se ele chicoteou as pessoas, o que ele fez, ela não dá detalhes, mas aquele chicote botou medo em todo mundo. As ovelhas fugiram, os bois fugiram, as pessoas fugiram, ele botou todo mundo para fora daquele lugar. A Bíblia diz que ele espalhou as moedas dos cambistas, virou as mesas dos cambistas. E ele chegou para aqueles que vendem pombas e disse: tirem essas coisas daqui. E na hora que ele termina de dizer aquilo, ele fala para eles: não façam da casa de meu pai um mercado, uma casa de comércio, uma casa de negócio. Você sabe por que ele fez isso e por que ele disse isso? Porque aquelas pessoas já tinham se esquecido de que aquele lugar era um lugar de adoração e oração. Com o passar dos anos, eles começaram a olhar para aquilo como se fosse a vontade de Deus para aquele lugar. Um lugar que tinha sido criado para adorar, para levar as pessoas que estão distantes de Deus, mais próximas de Deus, tinha se tornado um lugar onde as pessoas estavam fazendo negócio, e talvez no coração de muitas daquelas pessoas a prioridade eram os negócios, e não necessariamente um tempo de oração e adoração. Aquele lugar estava entupido, entulhado de coisas que impediam aquele lugar de cumprir o seu propósito. E quando a gente olha para aquelas pessoas que talvez iam lá ano após ano para fazer a sua oferta e se utilizavam daquele sistema, a gente vê que talvez aquelas pessoas olhassem para aquilo e usassem aquilo como se fosse uma máscara para esconder a falta de relacionamento com Deus que elas não tinham. Uma ausência de intimidade, uma ausência de conhecimento, uma ausência de busca a Deus. Porque se elas estivessem buscando a Deus, elas teriam se indignado como Jesus se indignou. Se elas conhecessem a Deus, elas teriam se indignado como Jesus se indignou. Mas o fato de irem lá e ofertar algo para Deus era a justificativa que elas tinham para provar para as pessoas e convencer elas mesmas de que elas estavam fazendo a coisa certa. E eu queria usar esse texto que a gente leu aqui, essa história que eu acabei de pedir para vocês construírem na mente de vocês, como um pano de fundo para que a gente pudesse falar sobre as 3 casas que todos nós precisamos zelar. E o zelo que a gente tem que ter por essas casas é o mesmo zelo que Jesus teve naquele dia que ele literalmente tocou o terror em todas aquelas pessoas que estavam lá. Nós precisamos ter o zelo por essas 3 casas como Jesus teve pela casa do Pai. Mas talvez a maioria de vocês já esteja tão acostumado com as coisas como elas são, que vocês não conseguem perceber que algumas coisas já não estão cumprindo o propósito que elas tinham sido criadas. Talvez elas estão entulhadas de coisas e vocês não conseguem mais usar para o propósito que ela foi criada. Talvez as coisas estão tão convenientes que vocês não conseguem mais enxergar que o propósito não está sendo cumprido.
E eu vou adiantar para vocês quais são as 3 casas. A primeira casa é a sua casa, é a casa que você mora. A segunda casa é a casa onde o Espírito Santo mora. E a terceira casa é a casa onde Deus não mora, mas é a casa onde Ele visita. Quando a gente olha para a nossa casa, que é a primeira casa que a gente precisa ter zelo e cuidado. Como é que ela está hoje? Essa é a casa que você mora, que você divide com as pessoas que você ama, que você leva os seus amigos, as pessoas mais próximas. Como está a sua casa hoje? Talvez você tenha se esquecido, mas a sua casa é o seu primeiro ministério. E não existe outro ministério se a sua casa não estiver em ordem. É o lugar onde a gente desenvolve relacionamentos, os relacionamentos talvez mais importantes da nossa vida. É o lugar onde a gente cria os nossos filhos. É o lugar onde a gente, quando a gente casa, a gente tem um relacionamento com a nossa esposa, o nosso marido. Mas também é um lugar onde a gente desenvolve, em família, um relacionamento com Deus, que vai permear todas as outras áreas da sua vida. Essa casa precisa ter um ambiente saudável, um ambiente agradável, um ambiente acolhedor, um ambiente onde as pessoas têm liberdade, onde elas são incentivadas e não só criticadas, onde elas são desafiadas e não só elogiadas. Um lugar onde existe crescimento, onde os relacionamentos se desenvolvem, onde as pessoas são livres para falar o que pensam, sem medo de ter algum tipo de retaliação. Mas principalmente é um lugar onde a glória de Deus se manifesta. Se vocês olharem para o momento da criação, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não planejou ter uma igreja, Ele não planejou ter uma religião. O plano inicial de Deus era que uma família fosse constituída. E que essa família fosse a representação, a sua imagem e semelhança fosse uma representação do Deus que Ele é através daquelas pessoas. Um lugar, a sua casa tem que ser um lugar onde a glória de Deus se manifesta para as pessoas que estão lá e para as pessoas que vocês conhecem. No dia 22 de abril de 2020, eu fiz a primeira ministração dessa igreja. Provavelmente a maioria de vocês não estava aqui. Acho que talvez só a minha família e a Isabel. Elas vão lembrar que, eu não sei se elas vão lembrar, mas a primeira mensagem que eu ministrei, ela tinha o tema Colocando a Casa em Ordem, que falava sobre o rei Ezequias. Eu vou ler para vocês, o texto está em Isaías 38, 1, que era a base daquela ministração daquele dia. Naqueles dias Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Talvez a gente não dê tanta importância para a nossa casa quanto deveria. Mas quando a gente olha pela ótica de Deus, Deus está falando para ele que ele vai morrer. Se ele vai morrer, por que ele precisa arrumar alguma coisa? Talvez qualquer um de nós pensaria assim: eu vou festejar, aproveitar meus últimos dias de vida. Mas Deus fala para ele assim, através do profeta: coloque a sua casa em ordem. A primeira coisa que ele fala: coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Da parte de Deus existe um cuidado, uma importância muito grande com as nossas casas, que normalmente nós não temos. Eu queria te desafiar a pensar, se Deus chegasse para você como chegou para Ezequias através de um profeta e fizesse essa pergunta para você. Talvez sua vida esteja no fim e Deus fala assim: olha, sua vida vai acabar logo logo.
E você precisa colocar sua casa em ordem. A pergunta que eu te faço, será que Ele pediria para você colocar a sua casa em ordem, ou será que a sua casa já está em ordem? Porque se ela não tiver, existe algo que você precisa fazer, e é uma decisão que você precisa tomar nessa manhã, de começar a reconstruir e colocar a sua casa em ordem. Eu listei algumas perguntas aqui para a gente fazer um teste. Imagina que nós, como igreja, vamos juntar todo mundo aqui e falar, vamos na sua casa. Podia ser na casa de cada um, mas imagina que é a sua casa. O que a gente vai encontrar na sua casa na hora que a gente chegar lá? Sua casa está limpa e organizada, ou ela está suja e bagunçada? Agora eu peguei todo mundo aqui, tomou café da manhã, não lavou a louça. Será que todos os cômodos da sua casa estão cumprindo o propósito? Ou será que tem uma garagem, um quartinho lá cheio de bugiganga que você nunca vai usar? Será que na sua casa as pessoas estão alegres, com relacionamentos saudáveis entre si, ou existe mágoa e divisão? Será que as pessoas da sua casa estão crescendo espiritualmente e adorando a Deus, ou estão preenchendo o seu tempo com comodidades e passatempos? Como eu disse, a sua casa é um lugar de adoração. E ela precisa ser uma manifestação da glória de Deus. E é o seu zelo pela sua casa que vai fazer com que isso aconteça. Se você é um homem, talvez você tenha se contentado em ser o provedor da sua casa. E normalmente essa é a primeira coisa que o homem se preocupa. Eu preciso ganhar dinheiro para prover e não deixar faltar nada em casa. Mas eu quero que você entenda que isso não é o suficiente. Se você zela pela sua casa, isso não é o suficiente. Isso faz parte do que você precisa fazer, mas não é o suficiente. Você é o líder, o cabeça, o sacerdote, o provedor, a segurança, o exemplo, o guia espiritual e o guardião da sua casa. E você precisa cumprir todos esses papéis. Agora talvez você seja uma mulher que está se contentando em preparar comida, em manter a casa limpa, organizada, passar e lavar roupa. Talvez você até trabalhe fora de casa para ajudar na renda de casa. E talvez você ache que isso é tudo que você precisa fazer. Mas você é intercessora, ajudadora, também uma guardiã do lar, a nutridora, a fonte de sabedoria, o apoio emocional, a educadora e a parceira fiel do seu marido. Provérbios capítulo 24, versículos 3 e 4 diz: com sabedoria se edifica a casa, e com discernimento ela se firma. Pelos conhecimentos os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Será que os cômodos da sua casa estão cheios daquilo que é precioso e agradável? Será que a sua casa está cheia da presença do Senhor? Será que a sua casa está glorificando o Senhor em cada detalhe? Ou será que talvez como Ezequias você precisa voltar para sua casa e começar a colocar as coisas em ordem? Essa é a reflexão desse primeiro ponto para você. E assim como Deus disse para Ezequias, não importa como está a situação hoje, coloque a sua casa em ordem. O segundo ponto, a segunda casa, fala sobre a casa do Espírito. Talvez a gente não vai achar na Bíblia um termo assim, a casa do Espírito. Mas a gente vai achar a habitação do Espírito, morada do Espírito. Você sabe onde o Espírito vive? A Rose respondeu que é em nós, dentro de cada um de nós. E a pergunta que eu te faço é: você tem zelado pela casa do Espírito, pela habitação do Espírito, pela morada do Espírito como deveria? E eu sei que quando a gente fala sobre isso, a primeira coisa que a gente pensa é sobre a nossa aparência e a nossa saúde. Se a gente está acima do peso, se a gente está abaixo do peso, é isso que a gente pensa, a primeira coisa. E isso é uma coisa importante.
A gente associa imediatamente a questões de saúde. E realmente isso faz parte, mas não é tudo. Eu não sei como você está se enxergando em relação à sua saúde, à sua forma física, mas eu tenho que admitir que eu estava incomodado com a minha. Principalmente quando alguém tirava uma foto deu aqui em cima do púlpito, eu falei, caramba, será que eu estou assim? Será que a foto não mente, né? Eu falei, será que a foto me esticou? Será que a foto fez alguma coisa? Mas talvez eu tivesse como aquelas pessoas no pátio, sabe? Acomodadas e acostumadas com aquela situação. E muitas vezes pensando assim, olha, assim que as coisas funcionam, as coisas têm que ser desse jeito, ou arrumando desculpas para não enfrentar ou não agir da forma como deveria agir. Contando mentira para mim mesmo, falando assim, olha, é assim que tem que ser, tá certo. Uma hora você vai fazer. Mas faltava aquela indignação de Jesus de falar assim, tem algo errado aqui, eu preciso colocar ordem nessa casa. Eu até pensei que o Andrei ia estar aqui, eu falei assim, o Andrei fica de pé, a gente tem que ser igual o Andrei. Magro, atleta. A gente tem que olhar exemplos para essas coisas, sabe? Ele deve estar ouvindo lá no YouTube e pensando assim, olha, o pastor falou meu nome. Mas quando a gente olha para a saúde, a gente tem um aspecto... A gente tem normalmente um preconceito religioso errado sobre as coisas. E eu vou te explicar o porquê. Se você olhar alguém com o corpo em forma, malhado, se olhando no espelho, você vai falar assim, olha, essa pessoa está idolatrando o seu próprio corpo. Fala a verdade, vocês vão pensar isso, não é? Olha, a pessoa fica o tempo inteiro olhando lá no espelho, porque o corpo dela é o ídolo dela. E a gente pensa isso, e a gente talvez tenha aprendido isso. E talvez isso seja realmente uma idolatria. Só que tem a parte que a gente não enxerga. Talvez essa parte da idolatria é as coisas funcionando no templo, no pátio do templo. Mas tem a parte que não nos indigna, e deveria nos indignar, que nos faz ser como aquelas pessoas que estavam no pátio, precisando de um Jesus para transformar tudo. O pecado mais negligenciado no meio cristão é a gula. É o mais aceito, é o mais ignorado no meio de todos. Mas talvez você não esteja conseguindo enxergar que o tanto de porcaria que você ingere, que você coloca para dentro do seu corpo, não é necessariamente porque você precisa, mas é por aquilo, uma busca incessável de um prazer temporário. Você está buscando por um prazer através daquela comida, e aí você olha para talvez uma pessoa que tem dificuldade na área sexual e você acha que aquilo é um pecado muito sério quando você não consegue enxergar. Que essa busca por prazer através da comida é tão pecado quanto qualquer outro pecado sexual. Porque é uma busca por satisfazer algo que a carne está pedindo. Mas não é só sobre saúde que eu quero falar nesse ponto. É sobre santidade com os nossos corpos. A saúde é importante. Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, temos que cuidar da nossa saúde. E aí vocês podem me cobrar que eu tenho que fazer isso também. Mas os nossos corpos precisam de santidade. E se Jesus chegasse diante de vocês hoje, vamos fazer um check-up de santidade na sua vida para ver se você está cuidando bem da morada do Espírito Santo. O que será que ele ia encontrar hoje? Será que ele ia encontrar uma língua que fofoca e fala mal das pessoas quando elas não estão presentes? Será que ele ia encontrar uma boca que profere mentiras? Talvez alguém pense, mas é só uma mentirinha. Mentirinha também é mentira. Será que ele encontraria ouvidos que ouvem piadas, músicas que ferem princípios cristãos? Será que ele encontraria olhos que não conseguem se afastar da impureza? Imagens, vídeos impuros? Será que ele não encontraria mãos que ao invés de abençoar são usadas para roubar, pecar, adulterar? Será que ele não encontraria mentes com pensamentos egoístas e distantes da vontade de Deus? Será que ele encontraria na sua aparência alguém que cuida do seu corpo? Talvez usando as melhores roupas, talvez usando as coisas mais
se cuidando? Ou será que ela encontraria alguém que usa qualquer roupa que estava lá no guarda-roupa, aquelas mais raladas, mais surradas, não cuida da sua higiene pessoal, das coisas mais básicas, dos cuidados básicos com a aparência? Será que quando alguém olha para você através do templo do Espírito Santo que você é, a imagem que ela enxerga é de alguém que de fato carrega o Espírito Santo dentro de si? E é a imagem do nosso Deus? O que você tem para mostrar para Jesus hoje? 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O corpo de vocês está glorificando o Senhor? Se não tiver, é hora de colocar a casa em ordem. E a terceira casa é a casa de Deus. Nós sabemos que Deus não habita em casas ou construções feitas por homem, mas existe um lugar onde a igreja se reúne, e a gente tende a chamar esse lugar de a casa de Deus. Só que, para que a casa de Deus seja de fato a casa de Deus, essas pessoas que se reúnem na casa de Deus precisam estar com as duas casas anteriores que a gente falou em ordem. A sua casa precisa estar em ordem. A casa onde o Espírito Santo precisa estar em ordem. Aí sim a casa de Deus vai de fato ser a casa de Deus. Naquele dia em que Jesus virou as mesas, chicoteou o ar, sei lá o que ele fez ali para espantar todo mundo. Aquelas pessoas não tinham o privilégio que a gente tem hoje de sermos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava naquelas pessoas, porque o Espírito Santo só veio depois da morte de Jesus e ressurreição. Então naquele momento eles não tinham essa casa para cuidar. Eles só tinham duas: as suas casas e a casa de Deus. Só que a casa de Deus, ela é um reflexo das casas que os seus membros têm construído. Se os seus membros não estiverem com a sua casa em ordem, com a morada do Espírito Santo em ordem, com a sua vida em ordem, eles simplesmente vão chegar numa construção que se chama igreja, e aquela construção não vai deixar de ser uma construção. A qualidade da vida que essas pessoas vivem define a qualidade do que a casa de Deus vai se tornar. Agora eu estava pensando, eu queria dar um exemplo para vocês, e eu queria que vocês imaginassem um aquário. O vidro do aquário no primeiro momento. Se vocês pegarem vidro de aquário, mesma medida, e cada um de vocês tiver o mesmo vidro de aquário, e colocar na casa de vocês, sem nada dentro, ele vai ser simplesmente um vidro de aquário. Sem vida, sem propósito, e vai ser igual em todo lugar. Agora talvez vocês pensem que vocês precisam decorar esse aquário. Então vocês vão colocar pedrinhas, enfeites, plantinhas. E ele vai começar a ficar diferente na casa de cada um de vocês. Vocês vão colocar água, ele vai estar lá. E cada um de vocês vai ter um aquário que aparentemente é diferente. Mas ele tem uma coisa que vai ser igual em todos. Ele ainda não tem vida. Se vocês só têm o aquário, pedras e decoração, ele não tem vida dentro dele. Agora, a partir do momento que você começa a colocar peixinhos nesse aquário, ele começa a ter vida. E eu tenho certeza que não importa quantos aquários você viu na sua vida, nenhum deles era igual. Talvez vocês possam ter achado o aquário com a mesma decoração, mesmos peixes, a mesma quantidade de peixes, mas os peixes que estão dentro se comportam de forma diferente de um aquário e outro. Talvez enquanto uns estão nadando para a esquerda, outros estão nadando para a direita. Não é a mesma coisa. Porque aquilo existe vida naquele lugar. A única coisa que vai ter em comum entre esses aquários
é que esses aquários se tornaram vivos, porque os peixes que estão lá estão vivos. E a mesma coisa vale para a casa de Deus. A casa de Deus, uma igreja, é formada por membros. E se os membros simplesmente forem como objetos de decoração dentro de um aquário, eles vão ser objetos de decoração dentro de uma igreja. Os membros precisam ser como os peixes que estão vivos. E se eles forem vivos como aqueles peixes, quanto mais peixes vivos tiver dentro do aquário, mais dinâmico, mais funcional ele fica. A mesma coisa vale para uma igreja. Quanto mais vivos as pessoas estiverem, mais longe vai a igreja, o ministério, a casa de Deus flui nos dons, nos talentos, naquilo que Deus colocou sobre a vida de cada um. Mas infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas estão dentro das igrejas, talvez como aquelas pessoas no tempo de Jesus, olhando para as coisas sendo comercializadas e entendendo que aquilo era a realidade, aquilo era a verdade, aquilo era como deveriam ser as coisas. Sem perceber que aquilo que deveria queimar dentro do coração dela, que era um desejo por orar, por adorar, por buscar naquele lugar, não estava sendo suprido, não estava acontecendo. Elas tinham se esquecido que aquele lugar era um lugar de adoração, porque provavelmente nas suas vidas já não existia mais adoração. Não existia adoração nas suas casas, não existia mais isso que deveria ser intrínseco e habitar dentro de cada cristão. Se não existe algo fora da igreja, não vai existir dentro da igreja. Todo o avivamento precisa começar dentro das casas de cada um de vocês. E passar pela vida de cada um de vocês, porque aí na hora que vocês estiverem juntos como igreja, vocês vão multiplicar esse avivamento, assim como os peixes dentro do aquário. Aí eu tenho um teste simples para você saber se você é um objeto de decoração dentro da casa de Deus, ou se você é um peixe que trouxe vida para esse lugar. Talvez vai ser difícil você responder isso, mas quantas vezes ao longo dessa semana você foi usado como um instrumento do Espírito Santo para manifestar a glória de Deus na vida de alguém? Se for na sua própria vida, não conta. Mas quantas vezes você foi um instrumento de Deus ao longo desses últimos 7 dias para manifestar a glória de Deus na vida de alguém? Talvez para alguns pareça absurdo. Fala, poxa, mas como assim? Toda semana eu tenho que manifestar a glória de Deus na vida de alguém? Toda semana não, meu irmão. Todo dia. Mais de uma vez por dia. É isso que Jesus quer chacoalhar na sua vida nessa manhã? Virar as mesas, expulsar aquilo que está errado. Sei lá o que Ele vai fazer com você hoje. Mas é isso que Ele quer, por isso que você está aqui. Eu não sei qual era a sua expectativa quando você veio para cá, mas eu sei qual era a expectativa dele através da sua vida. Ser usado como instrumento de Deus para manifestar a glória dele não tem nada a ver com a sua capacidade ou quanto você é bom sobre isso. Nem depende de você inteiramente, mas é o Espírito Santo que faz tudo. Só que se a sua casa não estiver em ordem, a casa do Espírito não estiver em ordem, não tem como. Provavelmente você se ocupou de muitas coisas e não tem mais tempo para Ele, você nem consegue ouvir Ele falar ou te direcionar para aquilo que você precisa fazer. Talvez a maioria de vocês tenha se contentado com uma vida cristã que se contenta com as coisas naturais. Sabe, você talvez tenha vivido e começou a olhar, poxa, eu vejo que as pessoas falam sobre coisas sobrenaturais, sobre milagres, Jesus fazia milagres, mas como eu não vejo essas coisas acontecendo na minha vida, eu começo a acreditar que aquilo é a verdade que Deus tem para a minha vida. E aí eu começo a criar justificativas na minha cabeça para provar que aquilo está certo, assim como aquelas pessoas no templo.
Olha, aquele negócio lá que eu orei, Deus disse que ia fazer, não aconteceu porque Deus queria que eu fizesse tal coisa. Deus queria que eu passasse por aquilo para eu aprender alguma coisa. A gente começa a criar justificativas para não estarmos sendo usados pelo Espírito Santo como deveríamos. Se você viver uma vida só com aquilo que você se contentou em viver, você está fazendo um péssimo uso do Espírito Santo que habita dentro de você. Eu nem sei dizer como é que ele se sente se ele ficar lá jogado de escanteio e você não usar ele para nada. Coisa boa que não deve ser. Mas quando a gente pensa na casa de Deus, a casa de Deus precisa de pessoas, concorda? Se vocês não estivessem aqui, o pastor Renato ia pregar por uma estrutura, por um prédio que não tem nada de Deus nela. Vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês tem uma função específica para funcionar. Agora não basta ter só pessoas na casa de Deus. A casa de Deus precisa de pessoas cheias do Espírito, que estão com as suas casas em ordem, para que ela deixe de ser um aglomerado de pessoas e passe a ser algo vivo, que não só vai abençoar a vida dos irmãos que estão ao lado, mas vai abençoar talvez as suas casas, as pessoas que estão ao redor, a comunidade, o bairro, a cidade, o Brasil, o mundo, eu não sei. Mas ela precisa de pessoas vivas, como aqueles peixes. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Por isso eu te fiz a pergunta, se você foi usado como instrumento de Deus para manifestar a glória dele na vida de alguém. Porque você não pode ser instrumento de Deus para manifestar a glória dele na sua vida. Isso está errado, é egoísmo. E muitas pessoas se condicionaram a buscar as coisas que elas precisam para elas, as coisas que elas querem, e não as coisas que as pessoas ao redor precisam. Eu vou ensinar uma coisa para você que é importante. Deus nunca faz algo sobrenatural para tratar, para abençoar uma pessoa individualmente. Deus sempre abençoa no coletivo. Se Deus fizer um milagre na sua vida, as pessoas que estão ao seu redor vão ser abençoadas. Se você estiver buscando algo individual, não vai acontecer. Tiago diz: pedis e pedis mal, porque pedis para o seu próprio deleite. Se for só para você, não vai acontecer. Mas o sobrenatural de Deus se manifesta através da sua vida sendo usado como instrumento para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Não existe lugar na casa de Deus para individualismo ou egoísmo. Na casa de Deus existe comunhão entre os irmãos. Como irmãos que acreditam na mesma fé, que possuem a mesma fé, que acreditam no mesmo Jesus. Agora eu vou pegar vocês, hein? Quantos irmãos da igreja você tem tido comunhão ao longo da semana? Quantas pessoas você passa algum tempo, você conversa, você se importa, você ora pelas pessoas? Se vocês olharem para as pessoas do lado aqui, quantas pessoas vocês se falaram essa semana? Não vale pensar no ministério de louvor que fala assim: não, eu falei com o fulano que a gente tinha que ensaiar. Quantas pessoas da igreja que talvez você poderia ter conhecido, que você poderia ter perguntado como elas estão, poderia talvez ter passado um tempo com elas, tomado um café, sabe? Trocado experiências, e você não tem feito. A comunhão dessa igreja está prejudicada e vocês precisam entender que como membros vocês precisam consertar isso. O pastor Renato não consegue consertar isso. Eu não posso ir na sua casa e pedir para você ligar para outro irmão. Mas o natural de uma igreja seria que houvesse a comunhão. Todos nós acreditamos no mesmo Jesus, todos nós estamos aqui todo domingo, adorando o mesmo Deus. Por que a gente não pode ao longo da semana fazer uma ligação, mandar um WhatsApp, uma oração por áudio? Eu não sei. Mas vocês entendem que vocês poderiam fazer algo disso? Eu nem sei se vocês estão fazendo ou não, mas isso poderia ser melhor do que é hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixemos de reunirmos como igreja. É o que a gente está fazendo hoje, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse texto diz que nós devemos encorajar-nos uns aos outros.
Como é que a gente encoraja uns aos outros se nós não temos relacionamento uns com os outros? Como é que a gente encoraja uns aos outros se a gente só se encontra no dia do culto de domingo? A casa de Deus precisa funcionar através da comunhão, através das pessoas que têm as suas casas em ordem, através das pessoas que juntas vão formar o corpo de Cristo. Ela precisa de relacionamento e não distanciamento. Agora vamos fazer uma contrapartida com aquilo que eu acabei de falar. Imagina que nós, como membros do corpo de Cristo, representamos algum órgão no nosso corpo. No seu corpo especificamente. Imagina que o seu coração, o seu pulmão, o seu rim, o seu cérebro, eles decidem que eles só vão se encontrar domingo de manhã. E depois do domingo de manhã, eles vão cada um fazer a sua parte, nem vão saber o que o outro está fazendo, entendeu? Cada um vai ser independente e viver sua vida. Tem alguma chance de você chegar vivo no outro domingo? Eu acho que a gente morreria. Sei lá, o cérebro pensa uma coisa, o coração bate de outro jeito, o pulmão bombeia ar quando ele quer. Vocês estão entendendo a necessidade de comunhão que vocês têm? Porque por mais que vocês entendam que aquilo que vocês estão fazendo, e o pulmão é especialista em ser pulmão, o coração é especialista em ser coração, vocês precisam do que as pessoas que Deus colocou ao redor de vocês têm. E vocês precisam tanto que vocês nem têm ideia. Talvez as pessoas que você está mais distante hoje sejam as pessoas que mais vão acrescentar na sua vida ao longo da sua caminhada. A música até parou para ficar um drama assim. Você precisa colocar as suas casas em ordem. Primeiro a casa que você mora. Depois a sua casa, onde mora o Espírito Santo. E com essas duas casas consertadas, você precisa construir a casa de Deus. Se você é membro dessa igreja, você é a parte mais importante dessa igreja. Essa igreja precisa funcionar até se o pastor Renato não estiver aqui. Porque não é o pastor Renato que faz a igreja, mas são os membros que fazem essa igreja. São as pessoas que se importam com a casa de Deus que constroem essa igreja. Não seja como o pulmão e o coração que se rebelaram e só vão funcionar em comunhão no domingo. Isso não é uma coisa saudável, e se não existir essa comunhão, essa igreja eventualmente vai morrer, assim como nós morreríamos se as pessoas não tiverem comunhão entre si. Por mais que pareça uma mensagem dura, é talvez a mensagem mais importante que vocês precisam, como igreja. A igreja precisa de comunhão. A gente costuma dizer que a igreja é como um hospital onde as pessoas chegam feridas e são curadas, e isso é verdade. No primeiro momento as pessoas chegam feridas e são curadas. Mas no segundo momento essas pessoas começam a gerar comunhão e se tornam uma família. E nesse momento elas se tornam uma família onde elas se importam umas com as outras, mesmo que tenham diferenças, mesmo que muitas vezes um torça para o Palmeiras, que é terrível, e outros não. Existem diferenças e vão existir, mas aquilo que é comum, aquilo que é importante, a fé que a gente tem, ela deveria prevalecer sobre todas as diferenças. Pensa aí, quem que você vai ligar essa semana? Aí você fala, não tenho o telefone. Você pede o telefone para mim e eu passo. Mas é hora da gente começar a mudar isso. Porque se a gente não mudar isso, a gente vai ser igual aquele aquário, com um monte de decoração e sem vida. Coloque as suas casas em ordem, para que a casa de Deus também fique em ordem. Queria que você ficasse de pé para a gente concluir. E eu já vou orar por vocês. Nós falamos sobre 3 casas. Sua casa, onde mora a sua família, onde precisa ser um lugar de adoração e a glória de Deus precisa se manifestar lá. A gente falou sobre a casa onde o Espírito Santo habita, que precisa ser santificada, bem cuidada e refletir a imagem de Deus para as pessoas que ainda não conhecem.
E nós falamos sobre a casa de Deus, que é um conjunto, na verdade é o reflexo de um conjunto de pessoas que têm as suas casas em ordem, criando um ambiente para que a presença de Deus se manifeste. Eu não sei como você absorveu todo esse texto, eu espero que o Espírito Santo tenha traduzido as minhas palavras para aquilo que você precisa ouvir. Para alguns, talvez tenha soado mais pesado do que eu falei, para outros mais leve do que eu falei. Mas eu tenho certeza que Jesus precisa entrar aqui nessa manhã e jogar umas mesas para cima, chacoalhar tudo, expulsar coisa que não faz sentido. Ele precisa olhar para cada um de nós. Vale para mim e vale para vocês. E se indignar com coisas que ele vai encontrar que precisam ser modificadas. Se Jesus não chegar diante de você e encontrar as coisas que ele precisa que você conserte, e ele chacoalhar tudo e bagunçar a sua vida e deixar você extremamente preocupado com a reação dele, você não vai mudar. E essa ministração de hoje não vai ter cumprido o propósito que ela tem. Porque você só vai crescer quando Jesus tocar nas áreas que você não quer mudar. Você só vai ser liberto de coisas que te aprisionam quando Jesus chegar e bagunçar tudo. E você precisava talvez desse momento para que você fosse curado e restaurado e liberto de coisas que têm te prendido ao longo da sua vida. Nós precisamos nos espantar muitas vezes com Jesus virando as nossas mesas, chicoteando as coisas. Talvez ele não vá falar para a gente assim: não faça da casa de meu pai casa de comércio. Mas talvez ele fale para você assim: não faça da casa do meu pai uma casa de religiosidade, onde você vai todo domingo e ao longo da semana você está tão distante de mim que você deveria se envergonhar disso. Não faça da casa do meu pai uma casa de pessoas acomodadas, uma casa de pessoas satisfeitas com a vida que está levando, mas longe de experimentar tudo aquilo que eu tenho para elas. Eu imagino que ele chegaria aqui hoje e falaria: esse lugar foi criado para adoração, mas vocês se acomodaram a uma vida distante da minha presença. É hora de se arrepender, é hora de colocar todas as casas em ordem para que a minha casa volte a cumprir o seu propósito. Deus quer que essa casa cumpra o seu propósito, mas ela precisa de você se colocar diante de Jesus e rasgar o seu coração, sem ter medo do que ele vai falar, sem ter medo do que ele vai encontrar de errado, mas entendendo que aquilo que ele encontrar de errado é exatamente aquilo que precisa ser curado e restaurado na sua vida. Eu vou orar por vocês. Só que a minha oração talvez não vai ser aquela oração tradicional onde eu vou orar para vocês serem abençoados. Eu vou orar para que vocês tenham um encontro com esse Jesus indignado com as coisas que estão erradas. E eu sei que é difícil aceitar esse desafio e esse confronto de Jesus. Mas eu vou desafiar vocês que sentiram que essa ministração tocou no seu coração e que existem coisas que Jesus precisa ajustar na sua vida. Não importa se ela é absurdamente pecaminosa ou se ela é simplesmente um pensamento que passou pela sua manhã, pela sua cabeça de manhã e é coisa pequena. Mas eu quero que você venha aqui na frente para orar por você. Porque Jesus chegou naquele lugar e as pessoas já estavam lá. E elas achavam que elas estavam fazendo tudo certo. Elas não sabiam que elas precisavam de um confronto. E talvez você esteja aqui e não sabe que precisa de um confronto. Mas eu creio que o simples ato de você sair do seu lugar demonstra um coração disposto a buscar aquilo que Jesus tem para a sua vida. Queria que vocês... Marlon, você pode apagar a luz ali escrito fundo? Queria que você viesse aqui na frente se você sente que precisa de uma restauração na sua vida essa manhã.
Eu imaginava que essa mensagem seria forte e difícil. Mas eu me alegro porque talvez pela primeira vez não tem nenhuma pessoa sentada nas cadeiras e todas elas vieram aqui para frente. Eu não consigo imaginar Jesus olhando para a vida de vocês e permitindo que vocês saiam daqui da mesma forma que vocês entraram. Eu não conheço os detalhes da vida de vocês, da maioria da vida de vocês. Eu não sei o que é que Jesus vai chacoalhar na vida de vocês nessa manhã. Mas eu orei para que essa manhã fosse um marco nas suas vidas. O início de um avivamento que vai transformar não só a sua vida, mas a sua casa e as pessoas que convivem com você, as pessoas ao seu redor, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que compartilham dos cultos com você aos domingos. Esse é um dia de restauração e para Jesus não existe nada na sua vida que não pode ser restaurado. Não existe nenhum detalhe, nenhuma prisão, nenhuma cadeia, não existe nada que Ele não possa restaurar. Você só precisa confiar e crer que Ele está aqui hoje por sua causa. Ele escolheu esse dia para se encontrar com você de uma forma diferente. Não de uma forma amigável, de uma forma amável, mas de uma forma indignada, de alguém que precisa transformar a sua vida. E Ele vai mostrar para você cada detalhe, cada mesa que precisa ser virada, cada animal que está fora do lugar, cada situação que tem te prendido e te amarrado, que tem te afastado da presença dEle, que tem te impedido de ouvir a voz dEle, que tem te impedido de exercer os dons que Ele colocou sobre a sua vida. Ele vai te mostrar e Ele vai chacoalhar e Ele vai permitir que você não saia daqui da mesma forma que entrou, porque você vai sair daqui renovado, restaurado, curado, remido. Foi por isso que Ele morreu naquela cruz, não foi para que você vivesse uma vida menor do que você esperava. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada uma dessas vidas que está aqui nessa manhã. O Senhor conhece as lutas, as batalhas, os sentimentos, Senhor, as prisões, as cadeias, Senhor. Mas o Senhor também conhece, Senhor, o coração de cada um deles que veio até aqui na frente, Senhor, se colocando à sua disposição para serem confrontados. E eu oro agora para que o Teu Espírito Santo passe agora, tocando em cada um deles, virando as mesas, chicoteando aquilo que precisa ser chicoteado, expondo aquilo que precisa ser exposto, Senhor. Limpando e purificando, Senhor, essa área, esse templo do Espírito Santo, Senhor, que precisa de restauração, Senhor. Mostrando, Senhor, aquilo que precisa de restauração nas suas casas, Senhor. Nas suas famílias, os relacionamentos, Senhor. Relacionamentos rompidos, relacionamentos, Senhor, frustrados. Divisão, mágoa, Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro agora, Senhor, a restauração dos relacionamentos, Senhor. Pais e filhos, irmãos e irmãs, familiares, Senhor, que seja restaurado agora em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, para que haja restauração nas casas, Senhor. Para que elas não sejam mais momentos de diversão e de descanso, mas que elas sejam pequenos templos construídos para Te adorar, Senhor, para Te servir, Senhor. Que haja crescimento, que haja unção nos lares, Senhor. Levanta, Senhor, os homens dessa cidade, dessa geração, dessa igreja, Senhor, como referências nas suas casas, como sacerdotes, como profetas, como guardiões, Senhor, como aqueles que vão guiar a família em segurança para aquilo que o Senhor espera. E eu declaro caindo por terra, Senhor, todo espírito maligno, Senhor, que tem se escondido em meio a essas casas, Senhor. Trazendo, Senhor, prisões, trazendo cadeias, Senhor, opressão, Senhor, divisão, brigas. Eu declaro caindo por terra em nome de Jesus. Eu declaro que eles estão amarrados agora e eu ordeno agora que eles batem em retirada de cada uma dessas casas em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Senhor, que nas nossas casas espíritos malignos venham a influenciar, Senhor. As nossas casas só tem lugar para os Teus anjos, Teus espíritos ministradores, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor,
sobre os corpos de cada um dos teus filhos e filhas, Senhor. Que a busca pelo cuidado do corpo, Senhor, não seja simplesmente para a saúde, mas que seja uma busca por santidade, que seja uma busca, Senhor, para usar esse corpo de uma forma que vai abençoar vidas, que vai ser o seu instrumento, Senhor, para curar pessoas, para abençoar pessoas, para manifestar os dons que o Senhor colocou em cada uma dessas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, passa agora, trazendo à mente os pensamentos, Senhor, todas as mesas que precisam ser viradas, tudo aquilo que tem de errado, Senhor, nos pensamentos, nas atitudes, Senhor. Tudo aquilo que era compulsão, tudo aquilo que era cadeia, tudo aquilo que era prisão, eu declaro caindo por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Senhor, caindo por terra toda seta lançada por Satanás, toda mentira que se tornou verdade na mente dos seus filhos, Pai. Que seja quebrada e destruída agora em nome de Jesus. Eu oro para que o Teu Espírito Santo encha, Senhor, a mente dos Teus filhos e filhas com a verdade que vem de Ti, Senhor. Que eles são filhos amados, que eles foram criados por um propósito, que Deus colocou dons nas suas vidas para que eles pudessem manifestar a glória de Deus com os seus corpos, com a sua mente, com os seus olhos, com os seus ouvidos, com as suas bocas, com as suas línguas, com as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, transforma, Senhor, tudo aquilo que foi motivo de vergonha, tudo aquilo que está escondido e precisa ser exposto, Senhor. Derruba, Senhor, todas as coisas que têm afastado os seus filhos de experimentar aquilo que o Senhor tem para as suas vidas, Pai. Não deixa, Senhor, nenhuma mesa de pé, Senhor. Não deixa, Senhor, nenhum animal ocupando esse lugar de adoração. Não deixa, Senhor, nenhum pecado impedir os teus filhos de se tornarem adoradores que o adoram em espírito e em verdade, Senhor. E eu oro, Senhor, para que caia por terra, Senhor, todo sentimento de egoísmo, todo sentimento, Senhor, que tem feito com que os seus filhos priorizem outras coisas, mas não tenham um relacionamento entre si, Senhor. A tua casa precisa de pessoas vivas, Senhor. A tua casa precisa de pessoas que vão se importar uns com os outros, encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros, Senhor. Restaura, Senhor, aquilo que foi perdido, Senhor. Restaura, Senhor, o propósito, Senhor. Vira as mesas, tira os animais, Senhor. Tira tudo aquilo que tem nos afastado da verdadeira adoração e do propósito que o Senhor nos colocou nesse lugar, Senhor. Levanta, Senhor, os teus membros com as suas funções específicas e não de forma independente, mas para que juntos possamos construir algo maior e melhor, que vai alcançar multidões, que vai impactar essa cidade, talvez o país. Que eles possam entender, Senhor, o quão importante eles são quando eles estão vivos. Não permita, Senhor, que eles saiam daqui acreditando que eles podem simplesmente voltar no próximo domingo e vai estar tudo bem, Senhor. Porque não está, Senhor. A caminhada cristã é uma caminhada diária. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa que está aqui, Senhor, a despeito das limitações que elas possam enxergar em si mesmas, Senhor, que elas possam entender, Senhor, que elas são os seus instrumentos, porque o teu Espírito habita dentro delas. E não é sobre a capacidade delas, mas é sobre aquilo que o teu Espírito pode fazer através das suas vidas. Eu oro, Senhor, para que não seja mais um passar de semana após semana, mas que elas tenham testemunhos para contar, Senhor, daquilo que o Senhor fez através da vida dela, das pessoas que o Senhor curou, das pessoas que o Senhor abençoou através do Espírito que habita em cada uma delas. Eu oro, Senhor, para que o caminhar dos teus filhos e filhas não seja simplesmente de forma natural, não seja por aquilo que eles se acostumaram a viver por conta de não experimentarem coisas maiores, mas que eles possam experimentar coisas ainda maiores, que eles possam experimentar milagres, que eles possam viver o sobrenatural, que não seja simplesmente, Senhor, um caminhar racional, mas que o teu sobrenatural inunde os corações dos teus filhos e filhas.
Eu oro, Senhor, para que eles sintam agora, Senhor, o Teu amor, que os seus corações comecem a queimar, Senhor, sentindo, Senhor, a Tua presença e o Teu amor sobre cada uma dessas vidas. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, entender o quanto eles são importantes para Ti e entender que o Senhor escolheu eles para fazer muito mais do que eles têm feito ou experimentado. Que eles possam buscar, Senhor, um nível de intimidade e relacionamento contigo que nunca viveram antes, Senhor. Que eles não se acomodem, que eles não se acovardem, Senhor, mas que eles busquem tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas, em nome de Jesus, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor encontrou nessa manhã, Senhor, corações dispostos a serem confrontados por Ti, Senhor. Corações dispostos a serem transformados e restaurados. Ainda que muitos não entendam aquilo que o Senhor tem para as suas vidas, eles sabem que o Senhor tem mais do que eles têm experimentado. Eles sabem que eles estão presos em coisas que não Te agradam, Senhor. E eu creio, Senhor, que a partir de hoje, a partir desse momento, eles estão livres de tudo aquilo que os prendia, de tudo aquilo que os amarrava, de tudo aquilo que os impedia, Senhor, de experimentar mais de Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor levante, Senhor, pessoas usadas por dons nesse lugar, Senhor. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos. Que o Senhor levante pessoas para coisas muito maiores do que eles têm sonhado, pensado ou imaginado, Senhor. Não permita, Senhor, que eles sejam roubados. Não permita, Senhor, que as pressões do dia a dia, Senhor, venham a roubar aquilo que o Senhor tem para cada um deles, Senhor. Mas que eles possam viver do Teu sobrenatural, Senhor. A cada dia, a cada momento, Senhor, várias vezes por dia, abençoando pessoas sendo usadas por Ti, Senhor. Ainda que seja nas coisas simples, ainda que seja no trabalho, que eles possam ser usados como Seus instrumentos para as pessoas que estão ao redor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que um novo mover, de um novo tempo, de avivamento, caia sobre a vida de cada um deles, Senhor. Onde o desejo por Te buscar, o desejo por Te servir, seja maior do que todas as outras coisas, Senhor. E eu oro, Senhor, para que essas pessoas sejam um instrumento, para que a Sua casa, Senhor, de fato se torne a casa de Deus, onde a Tua presença se manifesta. Não por causa do pastor Renato, não por causa dos prédios, mas por causa da presença de Deus na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro sobre cada uma dessas vidas aqui, Senhor, para que nada do que foi ministrado aqui se perca, Senhor. E eu oro para que eles voltem para suas casas em segurança, Senhor. Que o Senhor continue ministrando aos seus corações e que eles possam, Senhor, de fato, guardar esse dia como um marco nas suas vidas de algo que o Senhor fez e começou, para que testemunhos sejam construídos e que eles venham a experimentar o melhor que o Senhor preparou para cada um deles. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente semana. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho 2 avisos para fazer. Vocês podem voltar para o seu lugar, eu vou fazer rapidinho, tá? O primeiro aviso que eu quero fazer para vocês é que na semana que vem eu queria fazer uma reunião de membros e pessoas que querem se tornar membros da igreja. Eu gostaria que vocês estivessem aqui, que avisassem as pessoas que não vieram hoje, que viessem todos. Teoricamente, se fosse na sede, o Lamartine ia mandar um comunicado assim, convocação dos membros, você não pode faltar, entendeu? Mas eu tenho um assunto importante para falar para vocês, e eu queria que depois do nosso culto de ceia, a gente separasse uns 30 minutinhos depois do culto. Então, se eu acabar no horário, a gente vai até umas 11h30, para que eu pudesse passar uma mensagem para vocês, e a gente falar um pouquinho sobre a igreja. Eu acho que seria importante. Esse é o primeiro aviso, então não percam, participem. E o segundo aviso é que a gente vai ter um evento chamado Encontro com Deus. O Carlos falou na semana passada. E aí, como eu conheço um pouquinho vocês, eu falei, Carlos, você vai fazer o aviso e ninguém vai se manifestar. Mas deixa que depois eu vou orar por isso. Só que eu queria compartilhar algo com vocês. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na reunião do próximo final de semana. Mas quando eu orava por isso, eu lembrei do quão impactante o encontro foi na minha vida. E eu sei que talvez vocês já tenham feito encontro em outros ministérios, mas talvez vocês não tenham feito encontro no nosso ministério. E eu senti, enquanto eu orava, eu senti que Deus me disse assim, é isso que as pessoas precisam.
Porque elas chegaram num ponto onde elas acreditam que elas estão experimentando tudo que tem para elas, porque elas nunca tiveram de fato essa experiência que eu estou preparando para elas. E eu queria desafiar vocês a fazerem um esforço de participar desse encontro que vai acontecer no final de semana do dia 25. Eu conversei com o pessoal da sede, eles baixaram bem o preço. E eu sei que o valor é um pouco salgado para a maioria das pessoas, mas eu fiz um plano de parcelar o valor do encontro, em parcelas de R$50 por pessoa. Então eu acho que R$50 por pessoa é algo que cabe no bolso da maioria das pessoas. Talvez tenha que comer uma pizza a menos ou duas ao longo do mês, dependendo do tamanho da família. Mas eu queria que todos vocês estivessem lá. E eu sei que alguns de vocês têm que trabalhar, e eu sei que vocês já estão pensando em alguma desculpa para falar que vocês não podem ir, mas eu tenho um desafio para vocês. A gente só tem 52 ou 54 semanas no ano. E você tem 50 e poucas semanas para trabalhar. E eu queria que você fizesse um esforço para dedicar esse final de semana para Deus. Porque, para mim, a melhor coisa que tem nesse encontro é que ele vai ser no formato de retiro. No formato de retiro, você fala assim: eu vou abrir mão da minha vida por esse final de semana e vou dedicá-la 100% para Deus. Não existe a possibilidade de vocês saírem de lá sem estarem transformados. Então fica o convite, a convocação, o desafio, mas eu queria que todos vocês participassem. Ainda que esteja difícil, eu queria que vocês participassem. O Carlão contou um pouco do testemunho dele do encontro, mas se vocês soubessem do meu, a minha mãe está aqui de prova. Pensa na pessoa que entrou lá e não falava com ninguém, de extremamente tímido que era, mas eu fui tão curado e tão restaurado, que parece que colocaram um papagaio dentro de mim. E aí eu saí de lá falando assim: esse negócio foi tão bom que agora eu tenho que levar outras pessoas para lá. E agora eu estou restaurando esse chamado aí de... O Carlão falava que eu era evangelista, porque o encontro cabia umas 45 pessoas e eu levava 20. Convidava todo mundo do trabalho e levar as pessoas para o encontro. Então agora eu tenho que levar vocês. Vai ser meu trabalho de evangelista agora para levar todo mundo para o encontro. Porque eu sei que Deus tem algo especial para vocês, e nesse mover de avivamento, eu entendi que esse encontro vai ser fundamental para o crescimento de vocês, para o crescimento da nossa igreja. Então, façam um esforço. Pode mandar mensagem para mim, a gente conversa, mas façam um esforço para participar. A gente vai falar mais sobre isso na semana que vem, tá bom? Deus abençoe, uma excelente semana para vocês. E se vocês quiserem ofertar, eu não falei nada, mas você pode deixar aqui no Gasofilácio. Se você quiser fazer através do Pix, oferta@ialimeira.com.br, tá bom? Deus abençoe e boa semana.